Oi, bom dia. Hoje a gente está aqui para falar sobre indústria cultural e a escola de Frankfurt, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui um esquema para falar da escola de Frankfurt, depois eu vou falar sobre os integrados e depois dos estudos culturais. São 3 linhas teóricas que falam sobre a indústria cultural. Então, a mais famosa delas é a escola de Frankfurt. A indústria cultural para a escola de Frankfurt era como os meios de comunicação têm dono e esses donos são da burguesia, a burguesia então utiliza a indústria cultural para colocar o seu modo de ver as coisas, a sua ideologia ao proletariado, né, aos trabalhadores. Lembrando então que a escola de Frankfurt é um conjunto de autores marxistas do começo do século XX que viveram a Segunda Guerra Mundial e pegaram assim já alguns meios de comunicação de massa. Bem, outra coisa interessante que a indústria cultural, para eles, homogeneiza uma série de coisas, né? Valores, crenças, gostos, costumes e tal, desrespeitando as culturas regionais, né? Então, se a gente for pensar, todo mundo no Brasil inteiro, nas mais diversas culturas que cada regiãozinha, né, do Brasil tem, a gente assiste lá a mesma novela, a mesma propaganda e tal. E isso faz com que a gente tenha assim, uma impressão que todo mundo, né, todo o Brasil, tem os mesmos costumes, né, os mesmos valores e tal. E isso é um erro, né? É um desrespeito com as regionalidades. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nas novelas, né, em que acontecem no Nordeste, normalmente lá as pessoas têm um sotaque, né, na novela, os personagens, né, um sotaque nordestino, como se isso existisse de fato, né. Então, no Nordeste, o Nordeste inteiro é muito grande, cada região tem um sotaque diferente. Então, eles colocam como se tudo fosse a mesma coisa. Então, essa é uma espécie de um desrespeito às regionalidades. Bem, além disso, eles achavam também que ao reproduzir em grande quantidade as obras de arte, essa obra de arte perderia sua alma, né? Essa sua aura. O que significa isso? Vamos dar o seguinte exemplo. Há muito tempo atrás, tinha uma música que chama Por Elise, uma música clássica, que era, na época que ela foi criada, considerada uma obra-prima, né? Aí, muito tempo depois, né, agora nos dias de hoje, eu não sei na região de vocês, onde vocês moram, mas na minha cidade, colocaram essa música no caminhão de gás, para assim chamar a atenção que as pessoas, né, das casas, né, que o caminhão de gás está passando na rua, para que as pessoas, olha, é o caminhão de gás, né? É aquela música assim, é essa música que tá nos caminhões de gás, que era considerada uma obra-prima. Ou seja, o que a escola de Frankfurt quer dizer? Que o que era uma obra-prima, por você só poder ouvir a partir da reprodução ao vivo, né? Ela se torna tão banal que, né, você escuta e lembra do gás, né? Essa é mais ou menos a ideia. Bem, além disso, os programas, né, de televisão, por exemplo, ou de rádio, ele conforta, né? Ele faz com que, por exemplo, nas novelas, né, os personagens maus acabam se saindo bem, depois eles são punidos, né? A mocinha acaba ficando com o galã, né? E essa questão toda acaba trazendo conforto pro trabalhador, assim, uma espécie de uma compensação pelo trabalho duro do dia inteiro, né? Isso desmobiliza o trabalhador,
né? Ao invés de ele querer lutar por melhores condições de trabalho, ele fica tranquilo e volta para o trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Bem, além disso, a escola de Frankfurt acredita que a indústria cultural infantiliza o trabalhador. Por quê? Porque ela dá prazer imediato. Então, se você não está gostando de tal programa, você muda rapidamente de canal, né? Como se a vida fosse assim, como se tudo na vida fosse fácil e rápido, assim. Então, a gente pensa naquilo que é infantil a partir do momento, assim, que a criança, ela tem menos capacidade de ter paciência, de autocontrole, né? Então, para ela, tudo tem que ser rápido. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a se controlar e a ter paciência. Mas com a indústria cultural do jeito que tá, pelo menos a escola de Frankfurt pensa isso, as pessoas têm que ter prazer rápido, né? Rapidamente. Isso faria com que as pessoas, né, o proletariado, não amadurecesse, ficasse sem paciência. Então, vou pegar um livro longo para ler e tal, aquilo não deu prazer rápido, já desiste, né? Bem, isso também impede o trabalhador de refletir, claro, sobre a situação de classe. Por quê? Porque esses produtos, como ele infantiliza, ele tem que ser um produto simples, né? Resumido. Então, não faz a pessoa, né, o trabalhador, refletir sobre isso. Então, se a gente for pensar, muitos livros clássicos da literatura mundial, que são livros longos, né? O Dom Casmurro, o Dom Quixote e outros livros, existem versões resumidas deles, né? Para que as pessoas leiam, né? Então, é justamente isso que a escola de Frankfurt tá dizendo, né? A ideia de simplificar, resumir, fazendo com que o trabalhador não seja capaz de refletir sobre sua própria vida. Bem, muito do que a escola de Frankfurt pensa a respeito da arte é que a arte é alguma coisa que a gente possa ficar lá olhando, tá falando, nossa, que coisa bonita, que, né, você fica assim contemplando aquela obra de arte, né? Enquanto que o produto cultural, né, produzido em larga escala, ela provoca certas sensações programadas, né? Não é como a obra de arte em si, que cada um poderia ver ou sentir uma coisa diferente do outro. Bem, além disso, a indústria cultural daria ao público, né, ao trabalhador, o que ele deve desejar, né? Então, o que ele deve desejar? É um carro, é a cerveja, é ser descolado, é isso, é aquilo. Então, a felicidade, ela é imposta ao público pelos meios de comunicação de massa. Então, ser feliz é ser assim. E isso é algo a ser consumido, né? Então, não é uma coisa assim que está relacionada à psicologia, né? Eu sou assim. Não, você tem que ser de outro jeito, porque isso está sendo veiculado nos meios de comunicação. Então, como eu estava dizendo, né, que mesmo um produto de cultura superior é resumido e simplificado para que exija o menor esforço do público. Então, é o que a escola de Frankfurt está dizendo, né? Você pega lá um livro que é muito complexo e resume ele e simplifica para que o público tenha o menor esforço, né, para ler, consumir aquilo. Ora, tendo o menor esforço, o sujeito não consegue passar do simples leitor para o crítico, né? Então, essa indústria cultural encoraja uma visão passiva e acrítica do mundo, né? O sujeito fica lá parado, vendo, consumindo aquele produto cultural, sem pensar nada a respeito dele. Bem,
tem uma quantidade imensa de informação sobre o presente, né? Isso fica muito sério, ainda mais nos dias de hoje, né? No início do século XXI, com a internet, né? Então a gente tem uma imensa quantidade de informações sobre o presente. E, segundo a Escola de Frankfurt, a gente acaba esquecendo, entorpecendo a história passada, né? Então é como se, inclusive, a história pudesse ser refeita. Então a gente pode ver em muitos sites, né, muitas páginas na internet, falando, tal personalidade histórica fez isso, fez aquilo, né? Mas aquilo, na verdade, não aconteceu, só que você consome aquilo como se aquilo fosse realmente verdade, né? Bem, então, o produto cultural se torna uma mercadoria, então ele pode ser descartável. É diferente da arte para ele, né? Para eles, a arte era algo assim eterno, né? Fica lá pra gente contemplar e tal. O produto cultural não, né? Então, por exemplo, uma música com rima fácil, né? E só tem lá três versos, né? E aquilo você escutou no verão, dançou durante todo o verão, e aí no verão seguinte já não se lembra mais daquela música. Ou seja, um produto cultural é uma mercadoria que se torna descartável. Bem, uma outra coisa que é muito comum é que esses produtos culturais trazem a ideia do maniqueísmo, que é o bem e o mal, né? Por exemplo, então muitas novelas, muitos filmes, né? Até muitos livros que são assim de consumo, de grande consumo, quem é bem, quem é bom, quem é mal é muito definido, né? Isso, na verdade, não existe, né? As pessoas são boas e são más ao mesmo tempo. Só que, ao fazer esse maniqueísmo, a divisão muito clara do que é bom e do que é ruim, fica muito fácil de compreender. Isso dificulta, né, a ideia de fazer com que o trabalhador pense, raciocine, reflita sobre o mundo. Outra coisa é sempre trazer ideias que já existem há muito tempo, o senso comum, se reformula, né, e mostra como se aquilo fosse novidade, né, uma coisa que, né, sempre se pensou desse jeito, mas daí ele pega e reformula, dá uma roupa diferente para a ideia, e aquilo vira, de novo, uma mercadoria. A indústria cultural desencoraja a reflexão, né, provoca e estimula o conservadorismo político, né, então como as pessoas sempre estão ali passivamente consumindo produtos culturais, ele não quer mudar, né, ele quer ficar sempre do mesmo jeito, porque mudar sempre tira as pessoas da sua zona de conforto, né, então como a indústria cultural torna o indivíduo passivo, então ele, e infantil, ele não quer mudar, né? Não quer ter esse trabalho. Além disso, a indústria cultural faz parte da superestrutura, que eu expliquei no vídeo passado, e que ele é determinado em última instância pela infraestrutura. Então, de qualquer maneira, quem manda na indústria cultural é a burguesia mesmo, e a sua ideologia que é passada pelos meios de comunicação, segundo a Escola de Frankfurt. Então, se a gente for pensar de que o produto cultural é uma mercadoria e que deve agradar, deve seduzir as pessoas rapidamente, então ele pensa, por exemplo, nas novelas, chamam pessoas que assistem novelas para fazer grupos de pesquisa para saber o que o público gostaria que acontecesse em seguida naquela trama e tal, sempre para agradar mais rapidamente o público, né? E o que a Escola de Frankfurt propõe é que, ao invés de bens culturais produzidos pela indústria cultural,
os trabalhadores tivessem acesso à arte de verdade, né? Isso depois vai ser muito questionado pela outra teoria que explica a indústria cultural. Então, ao consumirem produtos culturais da indústria, passo a acreditar que a felicidade e a liberdade serão uma realidade no futuro. Então, essa noção de ter esperança no futuro, de que alguma coisa vai acontecer que independe da atividade do trabalhador, alguma coisa vai acontecer e que vai se resolver e tudo vai dar certo no final. Essa é a ideia da Escola de Frankfurt a respeito da indústria cultural, certo? Depois a gente fala das outras duas correntes.